9h15, a gente continua aqui nessa cobertura e agora a gente chama para conversar com a gente o James Green, que é historiador e brasilianista, para tentar fazer uma avaliação do que as urnas estão mostrando para o país. Estamos com ele aqui. James, boa noite. Qual é a sua avaliação desses números, muitos deles surpreendentes? Como é que você faz essa leitura do que o povo brasileiro colocou nas urnas, depositou nas urnas? Boa noite, um prazer de estar com vocês, um dobradinha com o Glenn, do Gringos, assim, comentando sobre a realidade brasileira, muito engraçado. É o seguinte, eu acho que, em certo sentido, as pesquisas tinham razão. O Lula sacou 40%, vai sacar 48%, que era dentro do margem de erro, como o Glenn e outros têm comentado. A grande questão é que pesquisas não consideram esse fenômeno de Bolsonaro. Eles não capturam esse submundo de pessoas que simpatizam com ele, mas parece que eles não revelam essa informação para as pessoas fazendo as pesquisas. Então, ele subiu 8 pontos, 6, 7, 8 pontos mais do que a margem de erro das pesquisas. E ameaça a possibilidade de uma viravolta no segundo turno, que é muito preocupante para todo mundo. Mas eu acho que tem uma questão muito mais profunda. Nos Estados Unidos, nós vivemos com uma mito nacional, que é um país de democracia, o país mais democrático do mundo, todo mundo fica ouvindo isso, e sabemos, quem que acompanha a situação sabe que não é verdade. No Brasil, tem uma série de estereótipos e mitos sobre a nação, criada por várias pessoas, entre eles Gilberto Freire, que cria uma noção de que é um país de oba-oba, de carnaval, de alegria, de cordialidade. E, na verdade, é um país muito conservador, que tem um setor da população reacionária, uma tradição semifascista, conservadora, católica, integralista, e que essa está refletido nas votações e na realidade política, porque a mídia social e as divisões entre a influência da mídia tradicional e essas novas maneiras de circular a informação criaram uma liberdade das pessoas de expressarem questões que eram proibidas de expressar. Fica muito atento a esse perfil de jovens homens que identifica muito com Bolsonaro. É uma questão do machismo, a masculinidade tóxica, que eles identificam. Travamos. 40 anos do processo de democratização. Está travado? Voltou. Voltou agora. Desculpa, eu não sei. Desculpa que não sei por que não está funcionando. Então, essa masculinidade tóxica, essa identificação com Bolsonaro e sua política é muito enraizada na cultura brasileira e não adianta as pessoas ignorá-lo, ter que enfrentá-lo. Brasil, como os Estados Unidos, está polarizado, dividido e, infelizmente, vai demorar para expurgar esse setor reacionário da sociedade. Não tem jeito. Thalita. Professor, a gente viu a votação no exterior, acompanhamos ali logo no começo do programa e a gente via até com entusiasmo, né, essa votação que o exterior deu para Lula. Lula venceu em muitos países, enfim, teve uma vantagem grande. E então a gente passou a acompanhar a apuração aqui no nosso país, e que trouxe números muito diferentes do que as pesquisas eleitorais vinham trazendo, né? Você coloca aqui um pouquinho sobre essa questão da população brasileira e a gente tenta buscar entender o porquê dessa votação. E eu queria te ouvir sobre as perspectivas para segundo turno agora, né? Eu ouvi o Glenn sobre isso também agora. Ele falava sobre esse trabalho que as campanhas vão ter que fazer. Vai ser bastante apertado, porque a gente teve pouca margem de manobra, tem 2 candidatos com um índice bastante alto de votos, e como já era de se esperar, Simone e Ciro ali com um índice baixo de votos,
Glenn também citou isso, né, que eles vão ter que trabalhar esses votos aí desses dois candidatos. Eu queria saber, assim, de você, numa perspectiva agora para segundo turno, em relação a como o cenário internacional vai enfrentar isso e como a gente aqui no Brasil, e principalmente, é claro, as duas campanhas podem trabalhar nesse cenário. Qual é a sua expectativa? Bom, eu acho que Lula, eu peguei só o final do programa de Glenn, porque eu estava em outra live, mas eu acredito que ele tinha dito que Lula, que tem muito talento, vai mais uma vez apelar, infelizmente, o PMDB para ser aliado, e sabemos que eles sempre vão com a pessoa que está ganhando. Então é bem possível que, se eles analisam que o Lula vai ganhar no segundo turno, eles vão fazer aliança. E já tem uma grande parte da MDB, especialmente no Nordeste, que já estava fazendo campanha a favor de Lula. Então, eu acho que um grande setor desses votos vão para o Lula, e acho que Simone Tebet estava fazendo um tipo de performance, uma audição para indicar que ela estava disposta a ser secretária de Agricultura do governo de Lula. Então, acho que é possível que até ela endorça Lula contra Bolsonaro. Espero que sim. Ciro é interessante. Eu já tinha analisado esse declínio, porque se notava nas pesquisas que ele ia para de 9 e chegou em 3. Mais uma vez. Estamos com um problema, né? Acho que a maioria das... mas eu acho que o setor dos votos dele já migraram para Bolsonaro, e os que são fiéis, que estão ficando com ele, eu espero que a maioria deles, pelo menos 1 ou 2% dos 3% vai, ou seja, 65% dos 3% vão para o Lula, e ele consegue 51%, a maioria, ou sei lá, nem precisa a maioria, mas de 51%. O problema é o que nós, que estávamos organizando um trabalho de solidariedade Brasil internacionalmente, é sobre a questão da aceitação dos resultados do segundo turno. Nós estávamos pensando muito minha organização, Washington Brazil Office, qual seria a reação de Bolsonaro caso ele tinha perdido hoje à noite, que se Lula tivesse conseguido 50% mais um voto. Então, ele claramente não vai questionar os resultados das eleições de agora, porque não se interessa a ele, porque Lula não venceu no primeiro turno. Mas se ele perder no segundo turno, com essa noção da sua base, que eles vão vencer, é muito perigoso. Então, para nós que estamos muito interessados em garantir que não haja um assalto à democracia brasileira, estamos muito alertas à possibilidade dessas ameaças ao golpe se manifestem dia 30 de outubro. Ao dia 30 de outubro, dia depois da apuração, caso ele perde por 2 ou 3 ou 4 pontos. Lembramos, Aécio Neves questionou os resultados da Dilma, e isso abriu uma porta para todo o processo do impeachment dela, quando ele questionou os resultados, e ela ganhou com menos de 4% de diferença entre a sua votação do Aécio. Então, não é somente para a campanha, para ser muito alerta às possibilidades de alguma movimentação ilegal, caso ele perde. Professor, a gente está chegando quase no final da apuração total dos votos, né? Falta um pouco mais de 3% da apuração dos votos totais, e os números vão se aproximando, né? Como o senhor bem falou, e outros especialistas que já falaram aqui com a gente nessa programação especial de cobertura das eleições, que a surpresa maior foi Bolsonaro ter chegado neste nível, neste número que, né, vem se confirmando até agora. Mas a partir da frente, professor, qual o desafio das forças progressistas, né, daqui em diante, mediante esse resultado, as eleições que vão vir no segundo turno, essa questão de possível um nível de violência vai aumentar ou não? E mais, professor, analisando friamente, Bolsonaro com esses números, pouco mais de 43%, chegou no seu limite, no seu teto, na sua margem, ou tem margem para questionar isso para mais ou para frente em um possível segundo turno, professor? Eu acho que ele chegou ao teto, mas agora eu espero que seja correto essa análise. Eu acho que 44% é o teto dele. Como Trump nos Estados Unidos também teve um teto que não permitiu ele ganhar as eleições em 20. Então, a questão é a mobilização, e a mobilização total, e convencer todas as pessoas que votaram por os partidos nanicos da esquerda, que se juntam com as forças
da Frente pela Esperança para ganhar no segundo turno. Isso é definitivamente fundamental. E mobilizar com a esperança mesmo, que ganhar nos próximos. Agora, infelizmente, a campanha eleitoral vai ser muito suja, vai ser muito barra pesada. Eu acho que ninguém tinha vontade de aguentar essas 4 semanas, que vão ser muito pesadas. Mas eu acho que a solução agora é mobilizar, e Lula vai usar o seu talento de negociar com as forças políticas para juntar mais forças ao seu lado. Veremos. Isso é difícil prever. Eu espero que o Brasil não tenha que passar por mais 4 anos de um pesadelo, porque as eleições brasileiras são fundamentais, não somente para o Brasil, mas para as forças internacionais que estão lutando contra o neofascismo e essas forças conservadoras que estão fortes no Brasil e fortes em outras partes do mundo. Então, vamos lá, vamos à obra. Professor, 4 meses de trabalhar. Professor James Green, agradeço demais sua disponibilidade aqui com a gente, a análise que você compartilha, viu? Muito obrigada, uma boa noite. A gente segue acompanhando esse processo eleitoral. Obrigada. Até. Obrigado. Tchau, tchau.